Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula. Hoje um assunto bem interessante, um assunto que eu garanto para você que é de interesse comum de todos, interesse coletivo. A gente vai falar da resolução do CONTRAN 723 de 2018. Essa resolução, ela trata de dois assuntos bem específicos, né? Primeiro assunto é do processo administrativo, né? Processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir e também ou da sua respectiva cassação. Nós sabemos que tanto a suspensão quanto a cassação são penalidades previstas no CTB. Então, para a aplicação dessas penalidades, preste muita atenção, isso lá na nossa aula do CTB nós já falamos sobre isso, a necessidade da instauração de um processo administrativo, é claro, onde vai ser garantido aí o direito de defesa do condutor em defender a não suspensão ou a não cassação do seu direito de se dirigir ou CNH. Bacana, então vamos lá. Então esse aqui é o assunto que a gente vai tratar para vocês. Suspensão, cassação, e trata também sobre o curso de preventivo de reciclagem, né? Ok, vamos lá, capítulo, toda ela estruturada em capítulo. Vamos para o primeiro capítulo, capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 2º, lá. Essa resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, CNT, quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2016, bem como o curso preventivo de reciclagem. Então, esse aqui é o objeto da nossa resolução, né? Ok, vem comigo. Aqui já dou a primeira dica de concurso para vocês. O examinador pode elaborar uma questão dizendo o seguinte: olha, você já sabe na altura do campeonato que para a suspensão do seu direito de dirigir, você tem duas hipóteses. Ou é por pontuação, atingiu 20 pontos ou mais, tá? Você pode perder o seu direito de dirigir. Ou, qual situação, professor? Ou por transgressão. Por exemplo, vamos lá, a transgressão mais comum que tem aí, artigo 65 do CTB, que está lá, dirigir sob efeito de álcool. Ali, você foi pego, testou positivo, o que acontece? Você tem aí a penalidade da suspensão do direito de dirigir. O que o examinador pode cobrar de você? Olha, você vai aplicar a penalidade, a aplicação da penalidade será automática, negativo. Para a aplicação, preste muita atenção, da suspensão ou da cassação, há a necessidade do procedimento administrativo. Então, essa resolução vai tratar desse procedimento administrativo. Bacana? Artigo 3º, vem comigo, olha só, trata das duas hipóteses que nós temos, que é a hipótese da suspensão. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos, né? 1. Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses. Então, essa aqui, ela é por pontuação, ó, pontuação. Então, o cara, em 12 meses, né? 12 meses atingiu 20 pontos, ele poderá perder aí. Poderá perder o quê? Poderá ser punido pela suspensão do seu direito de dirigir. Segundo caso, que é chamado de transgressão, olha, por transgressão, por infração. Por transgressão, as normas estabelecidas no CTB, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Aí, chama a atenção para vocês, né? O artigo aí, ó, 165, por exemplo, lá nós temos penalidade, né? Nós temos lá penalidade, suspensão, né? Multa 10x, né? Multa 10x e suspensão durante 12 meses do direito de dirigir. Então, aqui são os dois casos aí de suspensão. É claro que esses dois casos de suspensão nós já trabalhamos lá no CTB. Isso aqui foi mais uma revisão para vocês, né? Artigo 4º, né? Vem comigo aqui. Agora, a cassação do documento de habilitação será imposta nos seguintes casos, né? Então, nós temos aqui, né, 3 casos aqui, 2 casos aqui, na verdade nós temos 3 casos de cassação, né? Eu vou falar para vocês 2 casos que estão na resolução. Vem comigo. Primeiro, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Olha que coisa interessante, né? Quando suspenso o direito de dirigir,
Professor, quando que ele tem o direito de dirigir? Quando que ele suspende o direito dele? Ou por pontuação, 20 pontos a cada 12 meses, ou por transgressão, alguma infração que conste previamente a penalidade de suspensão. Está lá, né? Então, nesse caso aqui, o que acontece aqui? Se ele for pego, se ele dirigir, né, durante a punição da suspensão, o que acontece com ele? O infrator vai, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Neste caso aqui, vai ser aplicada a penalidade da cassação. É o primeiro caso. Segundo caso, né? Presta atenção. No caso de reincidência, marque isso, reincidência no prazo de 12 meses das infrações previstas no inciso 3º do artigo 62. Nos artigos 163, 164, 165, tá? 173, 174 e 175, todos do CTB. Então, é o seguinte, segundo caso de cassação, né? O que acontece? No caso de reincidência. Então, ele está reincidindo exatamente nessas punições. Professor, o que tem em comum essas penalidades? Todas essas penalidades está prevista lá no CTB o quê? A penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, em 12 meses, ele é reincidente nessas penalidades, automaticamente ele já vai responder pela cassação do documento. Professor, vamos lá. Inciso 3º do artigo 62. O que trata isso aí? Artigo 3º aí, né? Artigo 3º da 162. O que acontece? Ah, professor, mas ele vai estar suspenso. Não necessariamente, né? Por exemplo, ele pode ter pego um gancho de 60 dias. Ele pegou um gancho de 60 dias, aí dentro do prazo de 12 meses, ele vai lá, ele é reincidente exatamente da inciso 3º 2. Ele foi pego o quê? Com categoria, com habilitação com a categoria diferente, né? Ele tem categoria B e estava dirigindo um caminhão, por exemplo, que exigia categoria C. Nesse caso, ele vai perder, vai ter a cassação. 2, né? 163 é decorrente do quê? Do proprietário, né? Você entrega, né? Você entrega o veículo para não habilitado, que é o 62. O 64 é quando você permite, né? O 65 é lei seca. O 63, né? O 63 fala disputar corrida, né? O 174, aliás, promover competição, e 175 é cavalinho de pau aí. São todas infrações previstas no CTB que tem penalidade de suspensão. Bacana? Ok, artigo 5º. As penalidades que trata essa resolução serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro do documento de habilitação em processo administrativo, assegurados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. A partir do momento que o legislador, né, no caso aqui, claro, o CTB já diz isso, né? Que o CTB e essa resolução vem confirmar o procedimento, fala, olha, para suspensão, para cassação, há necessidade do quê? Do processo administrativo. No caso, o processo administrativo aqui será assegurado sempre o quê? Ampla defesa, direito ao contraditório e o devido processo legal para ter a aplicação dessas penalidades. Bacana? Ok, inclusive é um preceito aí fundamental do nosso povo, né? Capítulo 2º, e agora? Agora a gente vai falar o capítulo 2º, a gente vai falar tudo sobre o quê? A suspensão do direito de dirigir. Vem comigo. A suspensão, nós temos o quê? 2 tipos de suspensão. Primeiro, por pontuação. Vem comigo. Esgotados todos os meios de defesa, olha aí, esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, a pontuação prevista no artigo 259, né, 259 do CTB, será considerada para fins de instauração de processo administrativo para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, aí, professor, o que significa esgotados todos os meios de defesa, né, da infração na esfera administrativa? Vamos supor que o cara está lá, né, com ele tem uma infração gravíssima, por exemplo, né, uma infração gravíssima, 7 pontos, né? E aí, professor, deu lá a infração gravíssima, 7 pontos, né? Ele entrou com recurso na JARE, o recurso não foi provido, JARE primeira instância, vai para a segunda instância, no caso estadual, vai para o CETRAN, né? Vai para o CETRAN, lá no CETRAN, a segunda instância, né? Somente depois, preste atenção, né? De toda,
esgotados todos os meios de defesa. Então, ele está fazendo aqui a defesa em primeira instância, ele fez a defesa da segunda instância dessa multa. Essa multa aqui, dessa infração aqui, não vai originar a penalidade de suspensão, mas é o quê? Pelo conjunto das ações dele no trânsito, que é por 20 pontos, né? O que vai acontecer com o cara? A pontuação prevista no artigo 259, ou seja, 20 pontos, olha aí, 20 pontos do CTB, será considerada para fins de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão. Então, a partir do momento que esgotou todos os meios de defesa dele, né, atingiu 20 pontos, a autoridade de trânsito está autorizada a o quê? Tão somente fazer a instauração do PAD, né? Do PAD não, a instauração do processo administrativo de trânsito aí, para quê? Para o processo de suspensão do direito, mas tem que ter o quê? Um processo administrativo. Isso que diz a resolução, isso que diz aqui a legislação. Vem comigo, vamos lá, né? Vamos lá. Artigo 7º, vem comigo. Para fins de cumprimento do disposto no inciso 1 do artigo 3º, tá? Professor, inciso 1º do inciso 3º, o quê? É a suspensão por pontuação. Serão consideradas as datas do cometimento das infrações, né? Então, é o seguinte, sempre vai considerar a data do cometimento da infração. Isso aqui é a data, isso aqui é importante. Por quê, professor? Professor, eu recebi aí uma infração no dia 2 de abril. Bacana, né? E aí, eu fui notificado, fui atuado nos 30 dias lá que a autoridade tem a obrigação de fazer isso. Entrei com uma defesa aí, a defesa de atuação junto à autoridade, ele não aceitou essa minha defesa. Enfim, ele me fez ele aplicou a penalidade, entrei com recurso na Jari, esse processo aí demorou 60 dias, 90 dias, vamos supor, né? Depois não concordei com a Jari, entrei com a segunda instância lá no CETRAN, no caso estadual, e aí, professor, aí eu perdi. Qual que é a data que deve valer? Ó, dia 2 de abril, até a via sacra dele foi no dia 20 de dezembro no CETRAN, no Conselho Estadual de Trânsito. E aí? Aqui diz claramente, para fins de cumprimento do disposto no inciso 1, artigo 3º, serão consideradas datas do cometimento das infrações. Então, lá atrás, quando cometeu a infração, né? Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito que aplicam a penalidade de multa deverão comunicar por meio do registro no RENAINF, RENAINF é o sistema que controla esse produto, ou outro sistema eletrônico, aos órgãos executivos de trânsito, de registro do documento de habilitação, a pontuação correspondente após o encerramento da instância administrativa de infração. Professor, o que significa o parágrafo 1º? É muito simples, o meu domicílio aqui em Cuiabá é o Detran Mato Grosso. Eu fui lá para o nosso querido Rio de Janeiro, né, e lá cometi uma infração de trânsito. O que acontece? Foi lá, a infração ela vai circular onde? Lá no Rio de Janeiro, Detran Rio. Só que o Detran Rio, por força do parágrafo 7º, parágrafo 1º, artigo 7º, parágrafo 1º, ele deverá informar o RENAINF. E o RENAINF, claro, ao Detran, na qual eu sou registrado, lá no meu prontuário no RENASH, no RENAINF, terá essa infração registrada. Segundo, será instaurado um único processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando a soma dos pontos relativos às infrações cometidas atingir 20 no período de 12 meses. Então, a cada 12 meses, tá? Em 12 meses aí, se você atingiu, você vai ter um único processo administrativo, tá? Um único processo. Então, ele quis unificar o processo aqui. Parágrafo 3º. Não serão computados pontos nas infrações que preverem, por si só, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Ah, professor, não serão computados pontos, né? Professor, por exemplo, o cara foi lá e ele caiu, né? E ele caiu no 65, que é a lei seca. É o que dá mais penalidades aí de suspensão, né? Caiu na lei seca. Lá na penalidade do artigo 65 da lei seca já tem a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Por 12. Então, ali naquele momento, a pontuação de 7 pontos não vai para o prontuário do condutor. Por quê? Porque ali entende-se, vamos interpretar o direito aqui, que naquele momento ele perdeu o seu direito de dirigir, né? Foi suspenso o seu direito de dirigir, então não conta essa pontuação, bela questão de prova, né? Ressalvada a hipótese do parágrafo 3º, todas as demais infrações previstas no CTB
deverão ser consideradas para o cômputo da pontuação, independentemente de sua natureza, inclusive as de responsabilidade do proprietário, né? Professor, essa parte final eu não entendi. Inclusive as de responsabilidade do proprietário. Professor, não estou entendendo. Vamos lá. Vamos supor que o cara está faltando equipamento obrigatório do carro. O carro é meu, bacana, né? Eu tenho um condutor aí, eu tenho um condutor principal, ele registrei ele lá no Detran, certinho, de boa, tranquilo. E aí o seguinte, está lá faltando equipamento obrigatório, né? O veículo está faltando o equipamento obrigatório. E aí, professor, está faltando esse equipamento obrigatório. O agente de trânsito faz a atuação, identifica o condutor, mas como é o equipamento do veículo, é o quê? De responsabilidade de quem? Do proprietário. Então aquela pontuação, mesmo não conduzindo, mas como eu sou responsável pela propriedade do veículo, eu sou responsável por essa infração, o que acontece? O que acontece? Eu vou levar os pontos do meu prontuário do veículo, né? Bacana, vamos lá. Parágrafo 5º, né? Parágrafo 5º. A qualquer tempo, havendo anulação judicial ou administrativa dos autos de infração, o órgão atuador deverá efetuar nova comunicação aos órgãos de registro de habilitação para que sejam adotadas as providências quanto ao processamento administrativo, processos administrativos de suspensão ou cassação do direito de dirigir, eventualmente instaurados com base nas atuações anuladas, né? Então, o que acontece aqui? Onde que começa todo esse processo? Começa num cara chamado de quê? De AIT, né? Auto de infração de trânsito. O que está falando? Ó, a qualquer tempo havendo anulação judicial, ou seja, você recorreu ao Poder Judiciário, pode, com certeza, né? Ou administrativamente, anulou o auto de infração. Se você a qualquer tempo anulou o auto de infração, esse auto de infração que provocou o quê? A sua penalidade. Logo, nós temos que restaurar o quê? O que estava antes do auto de infração. Isso que está dizendo aí, que sejam adotadas providências contra a processos administrativos de suspensão ou cassação de dirigir, eventualmente instaurados. Então, ele vai ter que fazer uma atuação, né? E vai ter que limpar, vai ter que tomar todas as providências para atuações sejam anuladas, né? Professor, como é que pode acontecer isso? Eu já vi um caso desse, né? A menina foi pega, né? Diz que foi pega lá, né? Recebeu lá uma lei seca, né? Foi lei seca, não sei o quê. E ela, judicialmente, ela conseguiu provar, né, que foi o negócio dos dentes, né? Esqueci lá que é um produto que ela comprou, né? Esse produto que ela comprou no supermercado. Ela fez enxágue dos dentes com cloro, com flúor, alguma coisa aí. E aí o seguinte, ela conseguiu provar que ela não tinha consumido, que ela assoprou lá o canudinho do bafômetro, né? Conseguiu anular. Logo, o quê? Volta à situação anterior. Justo, com certeza, né? Parágrafo 6º, vem comigo. Configurada a hipótese do parágrafo 5º, o órgão de registro da habilitação anulará, de ofício, ou seja, de vontade do órgão, ok? A penalidade eventualmente aplicada, cancelamento do registro do RENASC, ainda que tenha havido o encerramento da instância administrativa. Então, volta toda a situação anterior. Bacana? Então, é isso que nós temos aí nessa aula sobre a suspensão por pontuação. Gente, a aula tem muita coisa interessante aí. Muita coisa interessante. Eu peço que vocês fiquem até o final da aula, né? Vamos lá. Infração agora, por infração específica, ou seja, por transgressão. Neste caso aqui, o que acontece? Vamos lá, o nosso artiguinho da lei seca, né? Lei seca, artiguinho 165. Lei seca, consumiu bebida alcoólica, acabou. É sobre efeito de álcool, não pode dirigir sobre efeito de álcool. Dirigiu, dançou. Ele vai já ter os direitos suspensos, né? Vai responder um processo administrativo de suspensão. Para fins de cumprimento do disposto do inciso 2º do artigo 3º, que é a suspensão por transgressão, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma. Agora aqui, ele coloca aqui todas as regras de instauração, né? Primeiro, nós temos dois casos aqui, né? O primeiro caso é aquela situação na qual, quando o infrator for o proprietário do veículo, né? Então, olha aí, eu sou o condutor, eu sou o infrator, eu estou lá conduzindo sob efeito de álcool. Ó, vou isolar aqui, porque eu não consumo, eu já consumi muito, mas hoje eu não consumo mais esse tipo de produto aí, né? Eu sou o quê? O infrator e ao mesmo tempo o proprietário do veículo, né? O que acontece aqui? Vem comigo.
Para as atuações de competência do órgão executivo de trânsito estadual, DETRAN, do registro de documento de habilitação do infrator, então ainda me interessa, cara, se eu fiz, né? Vai ter lá atuações de competência do órgão executivo de trânsito estadual, de registro do documento de habilitação do infrator. Quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado o processo único, tá, de aplicação das penalidades, de multa e de suspensão do direito de dirigir nos termos do parágrafo 10 do artigo 261. Então aí, o artigo 261 do CTB é o artigo da suspensão. Então vai seguir um único processo, tá? O único processo que vai ser o processo da aplicação da penalidade. Aqui no caso aqui, se ele for pego lá na lei seca, por exemplo, já existe a notificação de atuação dele, vai andar junto ao mesmo tempo a suspensão. Professor, o que diz o parágrafo 10º, né? Vem comigo, né? O processo de suspensão do direito de dirigir referente ao inciso 2 do caput, ou seja, por transgressão, desse artigo, deverá ser instaurado concomitantemente com o processo de aplicação da penalidade de multa. Então, é exatamente, está reproduzindo o inciso 1º, está reproduzindo o parágrafo 10º do artigo 261. 2. Para as demais atuações, né? Professor, para as demais situações, né? Autuações. Exemplo, eu sou o dono do veículo, tá? Eu sou o dono do veículo e emprestei para um colega. O colega foi lá e caiu na lei seca. Essas são as demais situações, né? Ok, vem comigo. Para as demais atuações, o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, comunicará imediatamente o órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação via RENAINF ou outro sistema para que instaure processo administrativo com vista à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então aí, o que acontece, né? Para as demais atuações, ele vai ter que finalizar primeiro o julgamento, aí, ó, o encerramento da instância administrativa de julgamento, tá? Ele vai ter que fazer, julgar todo o primeiro, o segundo aí. É porque não foi eu, né? Não sou eu o proprietário, né? É o outro, né? Tem toda outra sistemática aí, só depois de todo o processo administrativo que poderá aí, abrir o processo da penalidade de suspensão do direito de dirigir, né? Vamos lá, parágrafo único, vem comigo aqui. Na hipótese prevista no inciso 1, proprietário, ele é o infrator. O procedimento de notificação deverá obedecer às disposições constantes na Resolução 619, tá, de 6 de setembro de 2016, e as suas alterações sucedâneas devendo constar ainda, né? Professor, e agora, né? Nós temos aqui essa resolução, inclusive nós temos essa resolução gravada, tá? Essa resolução gravada, tá? Essa resolução gravada aqui, ele fala do auto de infração, tá? Aí ele fala da notificação da atuação e ele fala da notificação da penalidade, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando que além de todas as notificações, todas as informações constantes na 119, deverá constar ainda notificação de atuação, é uma delas, né? Está atuando lá, né? De atuação do quê? Atuação do auto de infração de trânsito. As informações que, mantida a atuação, serão aplicadas as penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir. E a notificação da penalidade, olha aí, as informações referentes à penalidade de multa e à penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do artigo 15 dessa resolução. A gente vai ver o artigo 15 da resolução. Bacana? Então ele vai ter que informar na notificação de atuação. A grande sacada e novidade aqui é a questão da suspensão do direito de dirigir, né? Claro que é uma coisa mais importante aí, né? Bacana. E agora a gente vai para o capítulo 3º e a gente vai falar o que do capítulo 3º? Do curso de reciclagem, né? Do curso de reciclagem preventivo. Ah, professor, vamos lá, né? Vamos lá, uma explicação geral para você entender. Você pega aí, né? O cara deu 14 pontos. Puta, é 20, falta pouco, né? E aí, professor, eu não posso ficar ficar um dia sem minha carteira de habilitação porque eu vivo dela. Eu vivo do setor logístico. E aí? Aí o legislador, sabiamente, lá no CTB, falou, cara, você pode fazer um curso aí de reciclagem, se você fizer o curso, a gente vai zerar isso aí. Ele é preventivo, né? Educativo. Pode, né? Então tá aqui, vem comigo.
Para fins do cumprimento do disposto do parágrafo 5º, 6º e 7º do artigo 261, tá, do CTB, o órgão executivo de trânsito de registro do documento de habilitação do condutor aplicará a regulamentação prevista no artigo 268 do CTB. Né? Ok. Bacana, professor. E aí, professor? É curso preventivo. Quem que pode fazer esse curso preventivo? Eu tenho a categoria B. Posso? Vamos lá. Ó, não pode. Por quê? Porque somente pode as pessoas previamente mencionadas no parágrafo 5º. Professor, quem que são? Vem comigo aqui. O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitados na categoria C, D ou E. Então, é categoria C, D e E. Ok? Atividade remunerada, tem que estar lá EAR, na anotação lá na habilitação dele, poderá participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 1 ano, atingir 14 pontos conforme regulamentação do CONTRAN. Professor, qual que é a regulamentação do CONTRAN? É exatamente essa resolução 723, né? Bacana, então já falei quem que pode. Então quem exerce o quê? Atividade remunerada, categoria C, D e E. Para instauração do processo definido no CAPT, o condutor que, no período de 12 meses, for atuado por infrações cuja soma de pontos atinja 14 pontos, poderá requerer junto ao órgão de registro do documento de habilitação, a participação do curso preventivo de reciclagem. Então, ele pode aí atingir o 14, ele pode fazer o curso preventivo de reciclagem, né? Ok. Também fará jus ao estabelecido no parágrafo 1º do condutor que, possuindo uma soma de pontos por infrações inferior a 14 pontos, no período de 12 meses, seja uma vez atuado dentro desse período e a soma dos pontos das infrações seja superior a 14 e não ultrapasse 19 pontos, né? Então, aí a outra situação bem específica, né? Ok, poderá fazer o requerimento o condutor que, mesmo já tendo atingido a soma exata de 14 pontos, no período de 12 meses, for atuado por infração que não ultrapassem 19 pontos, né? Sendo eliminada a pontuação observada do parágrafo 6º, né? O que é o parágrafo 6º? O parágrafo 6º, a gente vai ver, ele vai zerar, né? Ele vai tirar lá. Então, aqui ele tem 14, ele recebeu aí uma atuação no período de 12 meses, mas não pode passar de 19. Passou 19 e 20 dançou, né? Para fins de instauração, análise e deferimento do processo do curso preventivo de reciclagem, não é necessário o trânsito em julgado das infrações relacionadas no requerimento do condutor ou existência de pontuação respectiva no RENASCE. Novo requerimento para o curso preventivo de reciclagem só poderá ser realizado uma vez a cada período de 12 meses, contados da data da conclusão do último curso preventivo de reciclagem. Então, você pode fazer um curso desse, um salvo-conduto, a cada 12 meses. Né? Concluído com êxito o curso preventivo de reciclagem, o parágrafo 6º, olha aí, a pontuação das infrações relacionadas será eliminada para todos os efeitos legais. Então, você zera elas aí, né? Bacana, professor, acrescentou alguma coisa nova? Não acrescentou, na minha opinião, muita coisa nova dos nossos conhecimentos já adquiridos lá na nossa aula do CTB, artigo por artigo. Agora, professor, outro, né? Agora a gente vai falar, daqui para diante, daqui até o final da aula, assuntos muito importantes aqui. Esse cara aqui é o quê? Agora, realmente, a gente vai falar do processo administrativo, né? Primeiro, a gente vai falar do processo administrativo da suspensão do direito de dirigir e depois a gente vai falar do processo administrativo para a cassação do direito de dirigir. Bacana? Vem comigo. Primeiro, suspensão, né? Vamos lá. O ato instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, que trata essa resolução, conterá o nome, a qualificação, o infrator, as infrações, né? As infrações, com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais pertinentes, né? Então nós temos aí, tá? Então ele vai ter que fazer um processo, então a autoridade aí que está instaurando isso aí, ele deverá abrir esse processo administrativo. Parágrafo 1º. Instaurado o processo, far-se-á a respectiva anotação no prontuário do infrator, o qual não constituirá qualquer impedimento ao exercício dos seus direitos, né? Então, vamos lá, professor, então instaurou o processo administrativo, bacana, ali estão as qualificadoras, o que é necessário para instaurar o processo administrativo,
está ali. Como é um processo administrativo, lá atrás a gente já disse para vocês que ele tem um direito à ampla defesa, tem direito ao contraditório e devido ao processo legal, né, para poder responder. Ali ele vai responder o processo, não tem as fases, né, do processo, bacana. E aí, professor, eu estou respondendo um processo administrativo para a suspensão do meu direito de dirigir. Durante você responder no processo, você já pode ser impedido dos seus direitos? Não pode. Isso que traz o parágrafo primeiro. Aqui no Brasil, somente é considerado o cara culpado depois de transitado e julgado, né? A instauração do processo far-se-á a respectiva anotação do prontuário do infrator. Então lá vai estar registrado no prontuário do infrator, que está respondendo um processo de cassação, o qual não constituirá qualquer impedimento ao exercício dos seus direitos, né? Tá certo? Então tá aí para vocês aí, esse cara aí, né? Professor, ok, tá aí, tranquilo, né? Professor, nós temos uma outra hipótese de suspensão? Sim, nós temos uma outra hipótese de suspensão do direito de dirigir, tá? Nós temos uma outra hipótese, que é o artigo lá 160 do Código Penal, né? Desculpa, do CTB. Lá no artigo 160 ele fala quando condenado judicialmente por delito de trânsito, né? Lá no artigo 160. Então, quando o cara for condenado por delito de trânsito, né? Não, isso aqui é caso de cassação, gente, desculpa, isso aqui é caso de cassação, né? Depois a gente vai falar do 160, né? Vem comigo. A autoridade de trânsito deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo os seguintes dados. Então nós estamos o quê? Do processo, né? Então vamos lá, só para entender, o caput do artigo 10º, ele colocou a qualificação, né? Ó, vamos instaurar o processo de suspensão, bacana, tá aqui, né? Vamos lá, ok, bacana. O parágrafo primeiro, a gente diz que vai ter uma anotação no seu prontuário, que é lá no RENASH, né? Lá no RENASH e também no RENAINF vai estar todas as informações de infrações, né? Bacana, não vai ser impedido. Agora, já o parágrafo segundo diz o seguinte, olha, a autoridade, você vai ter que notificar o infrator que ele está respondendo um processo de cassação. A identificação do infrator e o órgão e o registro do documento de habilitação. Então, vai lá, contendo a finalidade da notificação, qual seja dar ciência da instauração do processo administrativo para imposição da penalidade, de suspensão do direito de dirigir, por somatório de pontos ou por infração específica, né? A data do término do prazo para apresentação da defesa. Então, ali, naquele presente momento lá, que ele é notificado que está respondendo o processo de suspensão, ele começa a contar o prazo para ele apresentar a sua defesa, né? A sua defesa escrita, né? Vamos lá, outra informação que deve conter ainda nessa notificação, né? Informações referentes à infração que ensejou a abertura do processo administrativo, fazendo constar número dos autos de infração, órgão ou entidades que aplicaram as penalidades de multa, as placas dos veículos que você estava conduzindo, tipificações, códigos de infrações, enquadramentos legais, as datas de infrações e o somatório dos pontos, quando for o caso. Então, esse aqui é o modelo da notificação que você, se Deus quiser, você nunca vai receber esse modelo dessa notificação. Vem comigo. O que mais? Processo administrativo de suspensão. Outro é o requisito. A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a sua ciência. Então é importante ele ser ciente, né? Parágrafo 4º. A ciência da instauração do processo e da data do término do prazo para apresentação da defesa também poderá ser dada no próprio órgão ou entidade de trânsito responsável pelo processo mediante certidão nos autos, né? Então ele pode dar ciência nos autos, né? 5. Da notificação constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa, que não será inferior a 15 dias. Olha aí. Então, qual que é o prazo? O examinador que cobrar para vocês. Então, o prazo para a apresentação da defesa não será inferior a 15 dias, contados a partir da data da notificação da instauração do processo administrativo. Bacana, né? 6º, a notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENASH será considerada válida para todos os efeitos legais, né? Então aí o cara quer dar mais desperto, né, não manter atualizado lá
os seus dados cadastrais no Detran, o que acontece? A notificação é devolvida, mas será considerado notificado aí para responder com o processo, né? Claro que aí cabe aí uma discussãozinha judicial, né? Parágrafo 7º, vem comigo. A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares e de carreira de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis, passando a correr os prazos a partir do seu conhecimento pelo infrator. Bacana, né? Então aí o que é o veículo de representação passa tudo pelo Ministério das Relações Exteriores, né? Parágrafo 8º. Os órgãos de registro do documento de habilitação para fins de instauração do processo de suspensão ou cassação deverão considerar exclusivamente as informações constantes no RENAINF ou outro sistema informado. Por que RENAINF? RENAINF é o cara que contém lá a gestão das infrações brasileiras de trânsito, né? Ótimo, né? Ok. Então aqui é do processo administrativo, né? Voltando aqui, ó. Então esse cara aqui é do processo administrativo de suspensão de direito de dirigir, né? E agora, professor, agora a gente vai falar da apresentação da defesa e do recurso, né? Então nós temos aí as condições da defesa e do recurso, né? Os critérios gerais para a apresentação da defesa, dos recursos ou outros requerimentos deverão seguir as disposições constantes na resolução do CONTRAN 299, tá, de 4 de dezembro, ou seja, o recurso e a defesa disso aí, você vai lá para a questão da resolução 299, né? Vamos lá, próximo capítulo, aplicação da penalidade, tá? Aplicação da penalidade. Concluída a análise do processo administrativo, a autoridade do órgão ou entidade de trânsito proferirá a decisão motivada e fundamentada. Então, o que acontece? Abre o processo, o cara é notificado, ele faz a defesa prévia, com certeza no processo administrativo aí tem uma comissão aí que vai conduzir esse processo dentro do Detran, tá? Eu digo que, infelizmente, isso aí deveria ser muito mais atuante, muito mais ágil, né? Então, o que acontece? A partir desse momento aí, concluída a comissão lá que vai analisar esse processo administrativo, a autoridade competente, né? Ele vai ter que tomar a decisão. A decisão da autoridade deverá ser motivada e fundamentada. Claro, fundamentada aí, a fundamentação aí tá clara, né? Acolhidas as razões da defesa, né? O processo será arquivado, dando-se ciência ao interessado. Ou seja, teve defesa? Não, mas houve um problema aqui de cadastro. Essa pontuação aqui não foi minha, né? Pronto, a autoridade reconheceu aí a falha do sistema, será arquivado, dando ciência ao interessado. Artigo 14, né? A não apresentada, não conhecida ou não acolhida a defesa, a autoridade de trânsito do órgão de registro do documento de habilitação aplicará a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Ou seja, o cara não apresentou a defesa, não conheceu a defesa, né? Não acolheu não fez a acolhida da defesa, ele vai aplicar a penalidade prevista aí, né? Bacana, vem comigo, ainda na aplicação, né? Aplicada a penalidade, a autoridade de trânsito do órgão de registro do documento de habilitação deverá notificar o condutor informando-lhe, né? Então, aplicada a penalidade. Então, ele vai ter que informar agora, tá? A autoridade de trânsito, né, do órgão do registro do documento deverá notificar o condutor. Identificação do órgão de registro do documento de habilitação responsável pela aplicação da penalidade, né? Que pode ser, né, outros, né? 2. Identificação do infrator e o número de registro do documento de habilitação. Número de processo administrativo. A penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada, incluída a dissometria fixada e a sua fundamentação legal, né? Ou seja, nós vimos lá no CTB que tem prazos, né? Por pontuação principalmente, né? Pode ser de 4, de 5, de 6 meses, né? Até 2, né? Data limite para entrega do documento de habilitação físico ou para interpor recurso à JARE, né? Ele perdeu, ele pode recorrer? Claro que pode, né? 6º, a data em que iniciará o cumprimento da penalidade fixada, caso não seja entregue o documento de habilitação físico e não seja interposto recurso aí dos termos do artigo 16 da resolução, né? Ok, bacana, então ele vai ter a partir de quando que vai iniciar a sua penalidade, né? O prazo que trata o inciso 5, né, o inciso 5, a penalidade de suspensão do direito de dirigir,
É 5, a data limite para entrega. Então, a data limite para entrega e então é o seguinte, você teve a penalidade. Bacana, você foi notificado. E aí, professor, aí você tem 30 dias. Isso está dizendo aqui. Para quê? Ou para você entregar a sua habilitação para o órgão lá responsável, ou preste atenção, né? Ou você entrar com recurso. Então, isso que diz aqui. No caso de perda, extravio, furto ou roubo de documento de habilitação físico válido, o condutor deverá providenciar a emissão da segunda via para que seja juntado ao processo a fim de dar início ao cumprimento da penalidade, né? O cara quer dar uma de esperto, né? O cara quer dar uma de esperto, ele sabe que tem 30 dias para entregar o documento lá no órgão responsável, né? Perdi o documento. O código pensou nisso. Então, se você perdeu, você tem que dar entrada à sua segunda via de habilitação e apresentar essa documentação aí da segunda via. 16. A data de início do cumprimento da penalidade será fixada e anotada no RENASH. Tá? Então, ali, a partir do momento que você entregou lá a sua habilitação, né? Ok. No RENASH, 2 pontos. 15 dias corridos, contados do término do prazo para interposição de recurso. Tá? Ou em primeira ou em segunda instância, caso não seja interposto, inclusive para os casos de documentos de habilitação eletrônica. No dia subsequente ao término do prazo para entrega do documento de habilitação física, aqueles 30 dias, ao qual a penalidade seja mantida em segunda instância recursal. Né? 3. Na data de entrega do documento de habilitação físico, caso ocorra, antes da hipótese prevista no inciso 1 e 2 daqui dessa resolução. Né? Ok, né? Ok. A notificação de resultado dos recursos da primeira e segunda instâncias deverão constar as informações definidas no artigo 15 no que couber. 2. Parágrafo 2º. A inscrição da penalidade no RENASH conterá data do início e término da penalidade, período durante o qual o condutor deverá realizar o curso de reciclagem. Então, ele tem que realizar o curso de reciclagem. Na pena de suspensão, ele é obrigado a fazer o curso de reciclagem. Cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir, caso o condutor não realize ou seja reprovado no curso de reciclagem, deverá ser mantida a restrição no RENASH, que deverá ser impeditivo para a devolução ou renovação do documento de habilitação, impressão da segunda via do documento de habilitação físico ou emissão da permissão internacional para dirigir. Ou seja, você cumpriu, mas você não tem aí o quê? Você não fez o curso de reciclagem. Você não fez o curso de reciclagem, bingo, você não está habilitado em receber essa sua habilitação novamente. Parágrafo 4º, vem comigo. Caso o condutor já tenha cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir e seja flagrado na condução do veículo automotor sem ter realizado o curso de reciclagem. Então aqui é diferente. O cara pagou lá os 12 meses dele, por exemplo, né? E aí ele não fez o curso e foi pego dirigindo. O que vai acontecer com ele, né? E estiver portando o documento de habilitação físico, essa deverá ser recolhida e não esteja portando ou se trata de documento eletrônico, caberá o artigo 232, né? 332. O que acontece com o cara, né? O que é o artigo 232, né? Conduzir veículo com documentos de porte obrigatório referidos nesse veículo. Né? Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos nesse código. Infração leve, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do documento. Né? Bacana. Artigo 17, vem comigo. Os órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados do DF deverão aplicar penalidade de suspensão do direito de dirigir conforme disposto no artigo 261 do CTB, onde traz a regulamentação, né? Ok. 18. O documento de habilitação físico que tiver sido entregue ficará acostado nos autos, dentro dos autos, e será devolvido ao infrator depois do cumprimento cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir e comprovada a realização e aprovação no curso de reciclagem. No caso de documento de habilitação eletrônico, esse deverá ser regularizado na forma estabelecida pelo Departamento Nacional de Trânsito. Então, isso aqui, pronto, a gente falou aqui do processo de suspensão. Né? E agora a gente vai aí para o processo de cassação. Né?
processo de cassação, a gente já viu alguns casos, né? Primeiro, o cara levou uma suspensão, foi pego dirigindo durante a suspensão. Bingo nele, né? Tá irregular, né? Então, vamos lá. Deverá ser instaurado por processo administrativo, mesma coisa, tá? Então, tanto na suspensão quanto na cassação, que são as penalidades, na minha opinião, de maior potencial aí que nós temos no CTB, ambas o legislador fez questão de ter o quê? Um processo administrativo, tá? De cassação do documento de habilitação pela autoridade de trânsito do órgão executivo de seu registro, observado no que couber as disposições tal. Quando, né? Ou seja, quais são as hipóteses desse processo administrativo? Primeiro, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Bacana, primeira hipótese. Segunda hipótese, vem comigo aqui, né? No caso de reincidência, no prazo de 12 meses das infrações, tá? Inciso 3º, artigo 162. O que esse cara fala? Você está dirigindo sem habilitação correta. 163. 163, eu entreguei o veículo para a pessoa não habilitada. O 64, eu permiti que alguém pegou um veículo sabendo que ele não seja habilitado, né? O 65, lei seca. 173, disputar corridas, né? Disputar corridas, ok. 174, promover competição, e 175, cavalinho de pau, né? Então, esses casos de reincidência, tá? Você teve a reincidência nesses casos de 12 meses, você vai direto para a habilitação. Professor, nós temos um outro caso de cassação da habilitação? Sim, nós temos, né? Que é judicial, lá do artigo 160, né? Então, se você for condenado em algum delito de trânsito, o juiz poderá ali, de ofício, ali na sua sentença ali, já decretar a cassação de sua querida habilitação, né? Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 1 do caput, ou seja, você estava dirigindo, você estava suspenso e foi pego dirigindo. O processo administrativo será instaurado após esgotado todos os meios de defesa da infração, quem seja a penalidade de cassação na esfera administrativa, devendo o órgão executivo de registro do documento de habilitação observar as informações registradas no RENAINF e outro sistema. Caso o condutor seja atuado por outra infração que preveja a suspensão do direito de dirigir, será aberto apenas o processo administrativo para cassação, sem prejuízo da penalidade de multa, né? Ou seja, o que aconteceu aqui? O cara está suspenso, né? Ele foi pego, ele cometeu uma infração, né? Ele cometeu uma infração, se essa infração já for que preveja suspensão, o que acontece? Cara, se já foi pego o cara dirigindo, ele já está com uma suspensão, para que eu vou dar outra suspensão? Eu vou direto ao ponto. O que eu vou fazer com o cara? Já vou caçar diretamente o quê? O seu direito de dirigir. Claro que a pecúnia, que o valor da multa aplicada naquela situação, ele já vai vai ter que pagar essa multa aí, né? Vem comigo. 3. A autoridade de trânsito de registro do documento de habilitação do condutor, que tomar ciência da condução de veículo automotor, por pessoa com direito a dirigir, suspenso, por qualquer meio de prova em direito admitido, deverá instaurar o processo de cassação do documento de habilitação, né? Quando não houver abordagem, não será instaurado o processo de cassação do documento de habilitação, né? Olha, quando não houver abordagem. Porque quando tem a abordagem do agente de trânsito, ele já verifica quem é o condutor e o cara já consulta no sistema, opa, esse cara aqui está suspenso, não podia estar ali. Então já faz o recolhimento da carteira deles. É claro que ele devia ter já deveria ter entregue esse documento, né? Ao proprietário do veículo, das infrações originalmente a sua responsabilidade, das infrações de estacionamento, quando não for possível precisar que o momento inicial da conduta se deu durante o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então está aqui, então você tem que ter a abordagem para você prosseguir. 5. É possível a instauração do processo de cassação do documento de habilitação do proprietário que não realizar a indicação do condutor, infrator que trata o artigo 257, parágrafo 7º, né? O que diz esse parágrafo 7? Ele diz o seguinte, que quando você for atuado, você tem um prazo aí, de 15 dias para quê? Né? Você terá um prazo aí. O que diz o artigo parágrafo 7? Vou ler para vocês aqui. Não sendo imediata a identificação do infrator,
o principal condutor ou proprietário do veículo terá 15 dias de prazo após a notificação da atuação para apresentá-lo, na forma que dispuser o CONTRAN, né? No CONTRAN, ok? Ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Então tá aí, ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que indicar aí, se não realizar. É possível, né? Então aqui está dizendo, é possível a instauração do processo de cassação. Então, cara, o dono do veículo aqui, então ele já tem um processo de suspensão em andamento, já concluído, aliás, né? O que acontece? Que não realizar a indicação do condutor, né? Então você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que efetuar o quê? A indicação do condutor, senão você poderá sofrer aí. Por quê? Porque o CTB vai falar, cara, você é o proprietário, você já está com uma suspensão aí, você está cumprindo, você não pode dirigir. Se você não indicar, eu vou supor que era você que estava dirigindo. Logo, você está dirigindo, você está descumprindo a legislação. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 2, né? No inciso 2. O processo administrativo será instaurado após esgotados todos os meios de defesa da infração que configurou a reincidência na esfera administrativa, devendo o órgão executivo do registro do documento de habilitação observar as informações registradas no RENAINF ou em outro sistema. 2. Para fins de reincidência, serão consideradas as datas de cometimento das infrações, independentemente da fase em que se encontra o processo de aplicação de penalidades para a primeira infração. 3. Em relação à primeira infração, serão aplicadas todas as penalidades previstas. 4. Em relação à infração que configurar reincidência, caso haja previsão de penalidade de suspensão do direito de dirigir, esta deixará de ser aplicada em razão da cassação. Poderá ser instaurada mais de um processo administrativo para aplicação da penalidade de cassação concomitantemente. Então, dependendo do cara, pode ser mais de um, né? Após a aplicação da penalidade de cassação, o órgão executivo de trânsito de registro do documento de habilitação deverá registrar essa informação no RENASH, nos seguintes termos: documento de habilitação cassado, com as datas de início e término da penalidade, observado o disposto do artigo 16. Define a data de início para a aplicação da penalidade. Isso aqui que diz o artigo 16, né? Ok, vamos lá. Artigo 20, né? Aqui o artigo 20 fala do quê? Da reabilitação. Decorridos 2 anos da cassação do documento de habilitação, o infrator poderá requerer a sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários na forma do artigo estabelecido no parágrafo 2º do artigo 63, né? Professor, o que significa esse cara aqui, né? É o seguinte, você teve a carteira cassada, né? 2 anos de gancho, bacana, né? Pagou seus 2 anos, você tem que fazer um curso de reciclagem e depois, se você fizer isso, você vai ter que ter todos os exames para solicitar a sua carteira, se você reabilitou, para se concorrer à nova habilitação. Então você tem que cumprir toda a via sacra do Detran novamente. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto no caput, 2 anos, o condutor será considerado inabilitado até a conclusão do processo de reabilitação. Decorrido o prazo previsto no caput, né, 2 anos, o condutor será considerado inabilitado até a conclusão do processo de reabilitação. Então ele tem que concluir, não é só os 2 anos, tem que concluir todo o processo aí de reabilitação. Ele vai ter que requerer junto ao órgão a sua reabilitação. Artigo 21, vem comigo, né? A infração a não concessão do documento de habilitação dos termos do parágrafo 3º do artigo 148, né, que é o seguinte, né, é aquele lá, permissão, né, tem 1 ano, né, você tem 1 ano de permissão, você fez essa habilitação categoria B, você fica com a permissão provisória, né, de dirigir, e você ali cometeu alguma penalidade. O que acontece? Não caracteriza a penalidade de cassação da permissão de dirigir. Não, você não tem o quê? A penalidade ali não é a penalidade. Porque quando você tem a penalidade de cassação, cara, é muito maior. É muito maior. Você tem 2 anos aí, você vai ter várias restrições, né? Artigo 22. No caso, tá, de perda, extravio, furto ou roubo do documento de habilitação físico válido, o condutor deverá providenciar a emissão da 2ª via para que seja juntada ao processo o fim de se dar início
ao cumprimento das penalidades de cassação cassação do documento de habilitação e de suspensão do direito de dirigir, que iniciará em 10 dias ocorrido dessa providência não seja adotada. Então, você tem que entregar lá se perdeu, segundo a via neles, ok? E agora, professor? Agora, a gente vai trabalhar um assunto muito importante aqui, das disposições finais e transitórias, né? Em especial, tá, o tal da prescrição, tá? Da prescrição. Então, se você estiver um pouco cansado aí, tá com sono, eu sugiro que você pare esse vídeo, tá? Pare esse vídeo, porque essa parte final da aula é importantíssima. Vem comigo aqui. Inclusive, eu acho que o ponto mais importante da aula começa agora. E mais interessante. Das disposições finais e transitórias, né? Esgotadas as tentativas de notificar o condutor por meio postal ou pessoal, as notificações que trata essa resolução serão realizadas por edital, né? Na forma disciplinada na resolução 619, né? Ok, de 2016. A gente tem essa aula aí. Então, não localizou o cara para fazer a notificação, ele pode ser notificado por edital. Bacana, né? Vem comigo. Agora começa aí a coisa boa, né? Aplicam-se a esta resolução os seguintes prazos prescricionais previstos na Lei 9.873 de 99, né? Professor, o que é um prazo prescricional, né? O que é uma prescrição, né? Para prescrição, você perde o direito de ação, né? Neste caso aqui, esse prazo prescricional é para o Detran, vamos colocar assim, né? Professor, eu fiz 20 pontos em 2019. 2020, não abriu o processo. 2021, não abriu o processo. 2022, o bendito Detran abriu o processo lá administrativo. Pode ou não pode? Agora a gente vai ver. Então é o prazo, né? O prazo que a autoridade, aqui no caso aqui, as autoridades têm para aplicar o quê? Ó, prescrição da ação punitiva, 5 anos, né? Então é o seguinte, se em 2019, pô, 2020, né? 2020, certinho, no exercício de 2020, você fez lá 20 pontos, tá? E aí, professor, quando que o Detran pode me cobrar? Ó, 2021, 2022, 23, 24, 25, né? 5 anos, ação punitiva. Se em 5 anos o Detran não abriu o processo, né? Acabou, você está livre. Puxa vida, professor, então eu vou ficar com 5 anos isso aí na minha cabeça? 5 anos na cabeça, cara, né? 2, prescrição da ação executória. Cara, você levou aquelas multas lá de 60x, 17 mil reais. Tá? E aí? Não cobrou, ele pode fazer ação para executar essa ação? Pode, qual que é o prazo? 5 anos, né? E a prescrição intercorrente, né? A prescrição intercorrente é aquela que ocorre dentro do processo. Então o cara foi lá, em 2020, por exemplo, ele fez 20 pontinhos na carteira, em 2021 ele abriu o processo. Bacana, abriu o processo, ok. Se ele abriu o processo, né, vai interromper aqui a prescrição da ação punitiva número 1. Aí começa de novo, né? Aí demorou 5 anos para o processo andar. Pronto, já aconteceu o quê? A prescrição intercorrente. Então tem que ter 3 anos aí de movimentação para o processo. Então são os 3 tipos de ação. Agora vem comigo, né? Olha só. Pretensão punitiva. Qual que é a pretensão punitiva aqui? 2 casos, suspensão e cassação. O termo inicial, ou seja, quando começa a pretensão, qual que é a data que inicia a contagem do prazo da prescrição punitiva, relativa à penalidade de suspensão do direito de dirigir. Será, vem cá comigo, no caso previsto, no inciso 1 do artigo 3º desta resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa que totalizou 20 ou mais pontos no período de 12 meses. Então, no dia seguinte do encerramento da instância administrativa, né? Então, o dia seguinte à instância administrativa. Então, você teve lá, entendeu? 20 pontos, né? Então, vamos lá, você estava lá com 18 pontos cacetados, você levou mais 5 pontos aí, passou de 20 pontos. Bacana. E aí, professor? Você passou de 20 pontos. E aí? E aí é o seguinte, né? Passou de 20 pontos. Quando começa a contar? Aí, né? Eu fui lá, eu recebi a notificação de atuação, eu não fiz a minha defesa de atuação, minha defesa. A autoridade notificou da penalidade e você sabe que você tem até no mínimo 30 dias para quê?
Ou você paga a multa, né? Ou você paga a multa, ou você recorre para a Jari. Você não recorreu, mas pagou. Pronto. A partir do momento que você pagou, começa ali contar o prazo para o Detran te punir. Daquela data em diante é 5 anos. Se o Detran não te punir, você está salvo. 2. No caso do inciso 1 do artigo 8º dessa resolução, na data da infração, que é a suspensão por transgressão por foro proprietário. Né? Como assim, professor? Proprietário. Eu estou com o meu carro, né? O pessoal, eu não, fulano de tal está com o carro dele, tomou o gorozinho dele, foi pego na lei seca. Então, a partir daquele momento ali, o Detran tem 5 anos para engavetar, para processar, abrir o processo administrativo dele. 3. No caso da infração do inciso 2, 8º, né? Ou seja, ele não era tá? O 2, né, resolução, ou subsequente o encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa, né? Ok, né? Então, isso aqui é o prazo. Então, passa a contar a partir em diante do encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa, né? Vem comigo, né? Ok, vamos lá, né? Agora, pretensão punitiva relativa à penalidade de cassação do documento de habilitação. É outra coisa, né? No caso do inciso 1 do artigo 19, né? Artigo 1 do artigo 19, é suspensão do direito de dirigir, o cara ele foi pego dirigindo outro veículo, né? Então, no caso aqui, ó, na data do fato. Então, ele estava suspenso, ele foi pego, não podia. Então, na data do fato, passa a contar 5 anos para o Detran te pegar. 2, né? 2 são aquelas infrações, né? Cavalinho de pau, disputar corrida, promover lei seca, né? No caso do inciso 2, né? Do inciso 2 do artigo 19 dessa resolução, o dia subsequente do encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa ou infração que configurou a reincidência, né? Ou seja, é aquela mesma história, ele vai ser atuado, ele vai poder fazer a defesa, se ele não fez a defesa, ele vai ser notificado da penalidade, ele vai ter 30 dias, se ele não recorrer, ou recorrer, aí quando terminar administrativamente a verificação dessa multa, né? Bacana, ótimo, assunto importante esse aqui, né? Agora o seguinte, os 3 casos de interrupção, tá? Da prescrição da pretensão punitiva. Né? O que é interrupção? Você está contando prazo. Tá? Contando prazo. Tem 5 anos para o cara cassar a sua habilitação. Passados 2 anos, pum! O Detran notificou da instauração do processo administrativo. Então interrompe, zera. Tá? É novo prazo. Então interrompeu, novo prazo. Suspensão, não. A suspensão, a gente vai ver a suspensão, mas tem que explicar um combinado com o outro para melhor entendimento. Você tinha passado 3 anos, tá? Faltavam 2, suspendeu. Ok, para, interrompe, ela volta a contar depois os 3 anos em diante, até dar os 5 anos, por exemplo. Tá? Então, esse é o caso de suspensão. Vem comigo. A aplicação da penalidade. Então, vamos primeiro, da notificação da instauração do processo administrativo, ocorre aqui a interrupção da prescrição, da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou da cassação do direito de habilitação. Então, a aplicação da penalidade. Você recebeu, então vai interromper, né? E do julgamento do recurso da Jari, se houver. Então, você recebeu a aplicação da multa, a notificação, esses aqui são os 3 casos, né? A suspende-se a prescrição. Ó, agora, suspende, aqui é o caso de suspensão, é diferente. Suspende a prescrição da pretensão punitiva ou da pretensão executória, do din-din, né? Durante a tramitação do processo judicial, do qual o órgão tenha sido certificado pelo juízo, né? Aqui acontece aqui vai suspender. Então, o Detran está... o Detran está lá, tranquilo, de boa, né? O que acontece aqui, né? Eu pego e já entro direto no juízo, né? Ou seja, no Poder Judiciário. Ingressando imediatamente no Poder Judiciário, o que acontece aqui? O que acontece com os prazos de prescrição no Detran? Ele vai o quê? Vai suspender até a devida solução do judiciário, depois volta a contar. Faz sentido? Com certeza, né? Parágrafo 5º, vai falar da prescrição intercorrente. Olha, incide a prescrição intercorrente, que é dentro do processo, no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos. Então, o cara lá abriu, né, o processo para não perder o prazo, né, de fazer a prescrição para
para ação punitiva, lá no caso de suspensão ou cassação, e deixou lá o processo parado por 3 anos. Deu 3 anos, você pode aí já solicitar o arquivamento do processo devido à prescrição intercorrente do procedimento administrativo. Sexto, a declaração de prescrição, tem que ter uma declaração da autoridade reconhecendo a prescrição, acarretará o arquivamento do respectivo processo de ofício ou a pedido da parte. De ofício, a própria autoridade pode analisar e fazer o devido arquivamento ou o pedido da parte, no caso lá do infrator, né? Sétimo, a declaração da prescrição das penalidades dessa resolução não implicará necessariamente prejuízo à aplicação das demais penalidades e medidas administrativas previstas para a conduta infracional. Ok? Tranquilo, de boa, né? Vamos lá. No curso do processo administrativo que trata essa resolução, não incluirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança de categoria do documento de habilitação, renovação, transferência para outra unidade da federação, até a efetiva aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do documento de habilitação. É claro, eu já disse isso, eu vou só reforçar para vocês, aqui no Brasil, nós tomamos uma corrente, seguinte, o cara, ele é inocente até que se prove, né, ao contrário, né, transitado em julgado. Parágrafo primeiro, o processo administrativo deverá ser concluído pelo órgão ou entidade de trânsito que instaurou o mesmo, que haja transferência do prontuário para outra unidade da federação. Ou seja, quem começa com o processo deverá o quê? Terminar esse processo, né? Na hipótese do parágrafo primeiro, né? Parágrafo primeiro, aqui, ó. Quem iniciou um processo e o cara mudou para uma outra cidade, né? O órgão ou entidade de trânsito que aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir ou cassação do documento de habilitação, deverá comunicá-la ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do documento de habilitação do condutor para recadastramento da penalidade no RENASH, né? A interposição de recurso intempestivo, né? Professor, o que é o recurso intempestivo, né? Ou seja, fora do prazo, né? Então, o que aconteceu aqui? Se você entra com recurso no prazo, nós já vimos aí, em especial para as penalidades de suspensão e cassação, né, o que acontece? Só depois de julgado que ele vai ser aberto o processo administrativo. Só que o cara entrou intempestivo, fora do prazo, né? Aí o que acontece? Como foi fora do prazo, não impede o cadastramento da penalidade no RENASH. Então ele vai ser cadastrado no RENASH, né? Artigo aqui, vamos lá para as nossas considerações finais da nossa aula, né? Ok aqui, né? A apresentação da defesa, recursos e outros requerimentos previstos nessa resolução poderá ser realizada por meio eletrônico quando disponível pelo órgão, ou seja, processo eletrônico. 27. Os atos referentes aos processos que tratam essa resolução deverão ser registrados no RENASH e no RENAINF, ok, né? Os dois processos que controlam isso. As disposições nessa resolução aplicam-se, no que couber, à permissão para dirigir, a autorização para conduzir ciclomotor e a permissão para permissão internacional de dirigir. Havendo prazo a ser cumprido em relação a qualquer uma das penalidades previstas nessa resolução, aplicado ao condutor portador de permissão para dirigir, o reinício do processo de habilitação, que trata o parágrafo 4º do artigo 148 do CTB, somente se dará no fim do prazo. Nada de importante esses caras aí, né? Vem comigo aqui, artigo 29, os prazos de suspensão de dirigir para o processo instaurado em decorrência à contagem de 20 mais pontos, né? Em que haja uma ou mais infrações praticadas antes de 1º de novembro de 2016, serão estabelecidos pelo artigo 16 artigo 16 da resolução 182, ou seja, uma regra de transição aqui. Por quê? Porque essa resolução ela revogou, inclusive, a 182. Então, regra de transição, né? As informações que tratam o parágrafo do artigo 16, aqui também é uma regra de transição, ficam convalidadas, ou seja, ficam confirmadas as penalidades, medidas administrativas aplicadas sobre a égide da resolução 182, né? Por que isso? Porque revoga, né, a resolução 182 que tratava desse procedimento. Então, daí, terminamos aí mais uma aula longa aí, né, uma aula aí de 1h09, né? Aqui dá lá concursos, mas é muito importante esse conteúdo para a galera. Vem comigo. O que aconteceu de ruim, assimilei e descartei. Mas aprendi a crescer e encontrar caminhos para vencer.
O que aconteceu de ruim, assimilei e descartei. Mas aprendi a crescer e encontrar caminhos para vencer, né? Então aí a nossa mensagem de encerramento. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.